Olá, este é um programa especial gravado para este dia 12 de outubro, feriado nacional. E nós escolhemos para este dia um assunto extremamente importante do nosso agronegócio, falar sobre um setor que cresce muito, um dos setores que mais cresce no agronegócio brasileiro ultimamente, a produção de azeitonas aqui no Brasil. E particularmente no estado do Rio Grande do Sul, que lidera a produção nesse setor, com um crescimento bastante expressivo nos últimos anos, particularmente na metade sul do estado, uma região historicamente aqui de produção pecuária, depois de produção de arroz, soja também está crescendo muito nessa região, e mais recentemente um crescimento bastante expressivo da produção de azeitonas. É a olivicultura brasileira crescendo bastante. E para esse programa especial, eu tenho a satisfação de conversar agora com o Renato Fernandes, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, exatamente para tratar desse assunto importante que é a produção de azeitonas e de azeite de oliva. O Brasil, é bom lembrar, é um grande importador de óleo de oliva. É um setor que tem crescido muito em termos de consumo aqui no Brasil, até por questões de saúde. É extremamente salutar consumir azeitonas e o azeite de oliva, e tem crescido bastante as importações. O Brasil é extremamente dependente de importações de Portugal, da Itália, da Espanha, ultimamente até da Grécia, da Turquia, eu já vi azeite importado nos supermercados. Mas o Brasil agora está querendo concorrer mais nesse mercado, aumentando a sua própria produção de azeitonas e de azeite de oliva. E esse é o nosso assunto, portanto, agora com o Renato Fernandes, que dirige o Instituto especializado nesse setor. Renato, obrigado por ter aceito o nosso convite para um bate-papo sobre esse setor tão importante e em grande crescimento ultimamente. Eu gostaria que você iniciasse a nossa conversa, inicialmente apresentando o próprio Instituto Brasileiro de Olivicultura, onde é que ele se situa, qual é o seu objetivo, como é que está a situação do Instituto nesse momento, antes da gente falar sobre tendências da própria produção de azeitonas aqui no Brasil. A bola está com você. Vamos falar sobre o Instituto Brasileiro de Olivicultura. Olá, Silmar. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, o Ibroliva, já desde 2017, quando foi fundado, ele congrega um grupo grande de associados olivicultores, que hoje representa em torno de 80% da produção nacional. Ainda temos muitos produtores a buscar, pois somos mais de 300 olivicultores no país e congregamos apenas 73 desse grupo. Como é que está a distribuição da produção hoje em termos nacionais? O Rio Grande do Sul está liderando essa expansão? Qual é o cenário geográfico aqui da produção? Hoje o Rio Grande do Sul representa em torno de 80% da produção nacional e ela está concentrada na nossa metade sul, né, próximo do paralelo 30. Nós temos aí municípios com grandes extensões de áreas, né? Posso falar aí Pinheiro Machado, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Encruzilhada, e espalhado por todo o estado. Regiões que nós, num primeiro momento, descartávamos como produtoras, né? Imaginávamos que não seria adequado, mas através de pesquisa, através da Embrapa, está se conseguindo bons resultados. Posso citar municípios próximos à região metropolitana de Porto Alegre e também na Serra Gaúcha. Os campos de cima da serra têm se mostrado também propícios para a olivicultura. É importante frisar que nós começamos lá em 2005 com em torno de 80 hectares plantados, né? E isso foi aumentando, né? Passamos aí para hoje uma faixa de quase 7 mil hectares plantados aqui no estado, e a cada ano tem tido um aumento, né? Algo aí próximo de 20%. E quando falo em torno de 7 mil hectares, preciso lembrar que estudos da própria Embrapa e Emater consideram áreas propícias para a olivicultura no nosso estado do Rio Grande do Sul em torno de 1 milhão de hectares. Então, estamos ainda com um número muito pequeno, muito incipiente, próximo do que seria o possível de se cultivar as oliveiras aqui no estado. E também não podemos esquecer a Serra da Mantiqueira, que também, né, uma região mais concentrada, mas também com áreas propícias para a olivicultura na região ali de São Paulo, região Minas Gerais, e hoje com notícia até na Bahia. Tivemos um azeite produzido na Bahia agora nessa última safra. Agora, qual é a característica especial que se exige para a produção de azeitonas em termos de solo e de clima? Eu sempre imaginei que era uma coisa mais para regiões um pouco mais áridas, como a gente vê lá na Espanha, parte da Itália também,
na própria Grécia, mas pelo que você está dizendo aqui, não tem muita limitação nesse sentido, né? Porque você está falando de regiões totalmente diferentes, né? Interessante. Na verdade, sempre fizemos um comparativo com a cultura da uva, né? A cultura histórica da uva e da oliveira são culturas gêmeas. Então, o Mediterrâneo sempre se mostrou dessa forma, propício, né? Lá no hemisfério norte, no paralelo 30, com essas condições. E nós aqui também, do Rio Grande do Sul, também temos o paralelo 30 sul, e isso se estende para a Argentina, se estende para o Chile, mas você sabe que hoje a agricultura ela envolve pesquisas e as adequações também, adequações de solo, adequações de irrigação, tudo isso vai se aprimorando. Então, tem acontecido isso. E as variedades mais propícias a determinadas condições. Originalmente, claro, o clima da oliveira é de um clima seco, de um clima desértico. Mas nós temos na região da Itália, com climas mais úmidos, que elas também produzem, né? Ou mesmo na Espanha. E isso tem buscado pesquisas nossas, tanto no âmbito privado quanto no âmbito estatal, a busca por novas variedades com condições mais próximas do nosso clima. Uhum. Agora, Renato, qual é a produção atual de azeitonas aqui no Brasil, do próprio azeite de oliva, e em proporção a que o Brasil consome em termos desses produtos, mais ou menos? Isso é um número muito pequeno, Silmar. Nós temos hoje aí chegando numa condição praticamente aí de 200 mil litros ano, né? E isso não representa nem 1% do consumo nacional. O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo e, consequentemente, o segundo maior consumidor também. Então é muito, muito pequeno esse número que nós produzimos ainda. Porém, há uma diferença. Nós não podemos descartar essa questão dos importados, porque são patamares diferentes de qualidade. Nós, produtores nacional, temos aí uma busca pelo azeite premium. Iniciamos por produzir um azeite premium diferente dos azeites standard, o azeite padrão que é importado. E isso se verifica quando se consome ele. No momento que a gente tem a oportunidade de conhecer o azeite brasileiro, é nítida a diferença de qualidade. Qualquer criança observa isso. É importante que existem as análises fisioquímicas em laboratórios, né, que todos eles são azeite extra virgem, estão dentro da regulamentação de acidez, digamos, de 0,1 a 0,8, todos estão. Mas, em média, o azeite importado ele vem com uma acidez de 0,4, 0,5. Nós, aqui no Brasil, trabalhamos com acidez de 0,1, 0,1,5. Então, é muita diferença. Isso falando em laboratório. E quando se vai para a segunda análise, que é a análise sensorial, isso qualquer consumidor pode fazer, através do olfato e do paladar, é nítida a diferença. O aroma que se sente é um aroma voltado ao novo, voltado ao fresco, com notas de picância, com notas de amargor, com notas frescas que se identifica facilmente na comparação com o azeite importado. Vale dizer que existe uma frase antiguíssima, né, lá dos romanos e dos gregos, que dizia: vinho bom é vinho velho e azeite bom é azeite novo. E o nosso azeite sempre é novo, ele é colhido aqui em março, abril, fevereiro, aí na Serra da Mantiqueira, e ele já vai para a mesa do consumidor no próximo mês. Então, isso é um azeite novíssimo e incomparável com os azeites que precisam atravessar o oceano, ficam lá na área de embarque, depois na área de desembarque, passam pelo Equador. Você sabe que existe 3 inimigos do azeite extra virgem, do azeite de oliva, que é o tempo, a temperatura e a luz. Então, esses azeites eles sofrem até chegar aqui. Eles levam tempo, sem falar que os azeites nacionais carregam no rótulo, no contrarótulo, a data da safra. Então, você vai ver nos azeites nacionais safra 2021. Agora, a próxima vai vir safra 2022. E os azeites importados não carregam essa informação. Não se sabe que safra existe ali dentro. Então, é importante que o consumidor valorize o produto por essa qualidade. E por isso ele custa mais caro. Então, tem uma diferença de preço ligada diretamente à qualidade. Outro dado importante é que nós, brasileiros, escolhemos fazer um azeite com a fruta ainda não tão madura. A fruta ainda está num processo de maturação. Isso agrega a ela mais valores nutricionais. Porém, o ganho de azeite é menor. Nós, com 10 quilos de azeitonas, em média, fizemos 1 litro.
O azeite importado, com 10 quilos de azeitonas, eles fazem 2 litros de azeite, porque a fruta madura carrega mais óleo. Então, esses detalhes, o consumidor está aprendendo aos poucos e valorizando o nosso produto por essas características de qualidade. Renato, eu acredito que a grande concentração ainda da produção de azeitonas, e particularmente no Rio Grande do Sul, era que se concentra na metade sul, né? Isso em que? Em áreas de pecuária? Quem é que está investindo nisso? É um pecuarista aproveitando parte da sua área? São investidores de fora? Qual é o cenário do investidor, do produtor de oliveiras aí no Rio Grande do Sul e no Brasil? Certo. O grande grupo de pessoas hoje que estão envolvidas com a olivicultura são pessoas que já vêm de uma outra área, né? Os grandes produtores, né? Temos aí que eram pecuaristas e destinaram parte da fazenda, ou hoje grande parte da fazenda, para o plantio de oliveiras. Depois tem um segundo grupo, né, que representa aí talvez 30%, 40%, que são profissionais vindos de outras áreas, né, desde publicitários, médicos, pequenos empresários de ramos industriais ou comerciais, pessoas envolvidas com outro cenário e tem uma segunda atividade como a olivicultura. Então, é um pouco plural. Dá para se dizer aí que metade ou quase metade são de profissionais liberais e a outra metade são de pecuarista ou agropecuarista que destinaram parte da fazenda a essa atividade. E diga-se de passagem que a oliveira ela busca sempre a parte ruim da fazenda, né? Que é aquela parte alta onde o gado não vai ou é ruim para entrar com a máquina. Lá a oliveira dá certo, ela precisa desse tipo de área drenada, ou às vezes uma área com um pouco mais de pedra, né? Ela se dá muito bem nessa área. Então é mais ou menos esse o cenário de pessoas envolvidas hoje com o plantio de oliveiras. Renato, existe um requisito de uma área mínima, por exemplo, para tornar uma produção economicamente importante, efetiva aqui? Ou seja, tem limitações em termos de área mínima, por exemplo? Eu não me atrevo a traçar esse perfil, não. Se tinha aí, no primeiro momento, se falava em torno de 10 hectares para viabilizar o início do negócio, outros falavam em 50 hectares para se ter um lagar, né, se ter a indústria de transformação. Mas eu tenho visto situações aí diferente disso, pessoas com poucos hectares, pouquíssimos hectares, com 3, 4, 5 hectares, que agregam junto a questão do olivoturismo, né, explorando também essa questão do turismo religioso, do turismo saudável em relação ao azeite, e tem tido retorno. As pessoas conseguem. A própria Serra da Mantiqueira é um exemplo, onde tem lá hoje quase 80 marcas de azeite, ou talvez até mais, onde pequenos produtores têm a sua marca, mandam processar em lagares parceiros, e eles têm ali uma renda muito interessante por se tratar de um produto de valor agregado, um valor extremamente importante, né, para a saúde, e ali eles conseguem uma renda interessante. Então, eu acho que esse é o caminho, que já é um caminho trilhado por outros países. Se nós olharmos para Portugal, para Espanha, Itália, as propriedades lá são muito pequenas, né? A grande produção de azeite que se tem lá, de marcas, são de propriedades pequeníssimas, de 5, 6, 10 hectares. Então, é muito cedo para dizer, olha, precisamos iniciar com 50 hectares. Não sei. Eu acho que tudo é válido. Tem produtores que hoje possuem 5 hectares, 10, 20, e a grande maioria está numa faixa aí próxima de 10 a 30 hectares. Uhum. Quem está auxiliando mais em termos de pesquisa? É a própria Embrapa? Tem algum outro órgão envolvido em pesquisa da olivicultura aqui no Brasil e particularmente aí no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um apoio muito grande da própria Secretaria da Agricultura. Existe uma Câmara Setorial da Olivicultura, coordenada aí pelo Paulo Lippe João, e os secretários que têm desde o ano de 2005 passado pela Secretaria, sempre tem dado um apoio muito bom aos olivicultores. E junto com eles, o Ministério da Agricultura, temos aqui a superintendente Helena Ruggeri, que sempre nos apoia, e a Embrapa, claro, a Embrapa através das pesquisas, das análises, aí tem sido fundamental. E a própria Emater, né, mais ainda junto ao produtor, ela tem se mostrado aí um braço forte que sempre auxilia o nosso produtor, e essa é uma regra, quando alguém vem nos consultar, a gente sempre encaminha para a Emater dar esse suporte, porque eles já têm um know-how interessante.
Vocês acabaram de receber um apoio importante, que é da própria Frente Parlamentar da Agropecuária, que atua no nosso Congresso, para dar mais visibilidade à produção de azeitonas e produção de azeite de oliva aqui no país. Conta um pouquinho para a gente sobre esse apoio, que eu acho que é uma novidade recente, inclusive, vocês tiveram um encontro lá com deputados e senadores que integram essa frente, né, Renato? Sim, na verdade, essa frente parlamentar, ela se refere ao estado do Rio Grande do Sul. Ela vem da Assembleia Legislativa, através de um grupo de deputados, né? Ela foi inaugurada agora aí no mês de setembro, e teve a presença de deputados federais e senadores também aqui do nosso estado. E agora, a partir do mês de outubro, acredito que ainda dentro do mês de outubro, estaremos em Brasília, junto ao Ministério da Agricultura, já com o grupo de parlamentares gaúchos e mineiros e paulista, buscando a formação de uma frente parlamentar nacional. Aí, claro, com representatividade desses estados produtores, porque a gente precisa desse apoio político, né? Nós temos aí várias demandas que dependem de aprovação de leis e do próprio Ministério da Agricultura, e essas demandas já serão encaminhadas ainda agora no mês de outubro, no máximo no início de novembro, junto ao Ministério e junto à própria Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E são demandas importantes, que se refere à normatização de rótulos, né, à revisão da normativa, a questão importante que se tem em relação à importação de azeite a granel. Esse é um problema sério que o Brasil enfrenta, porque nós não somos contra a importação de azeite a granel, mas a gente precisa que ele seja efetivamente caracterizado pelo aquilo que ele é. Nós não podemos aceitar azeite que não é extra virgem e chegue aqui e se torne virgem. Então, isso é importante que a gente leve ao Congresso e eles possam nos auxiliar aí para que possa fazer uma importação, mas não em contêineres, não em contêineres de 20, 30 mil litros de azeite. Isso é uma situação que nos desfavorece. Eu acho que pode fazer a importação, até 20 litros seria uma alternativa muito boa. Temos também aí a questão dos agroquímicos registrados, precisamos de mais registros de agroquímicos para olivicultura, e isso tudo serão demandas que serão levadas a nível federal, junto aos senadores, aos deputados e ao próprio Ministério da Agricultura. Vocês são um fator importante aí, que essa questão da importação de azeites aqui, batizados, aqui, que tem ocorrido com uma certa frequência, inclusive com muitas apreensões feitas pelo próprio Ministério da Agricultura, e isso tem que realmente ter um controle maior. Eu gostaria que você citasse um pouquinho também sobre a questão de custos de produção. É muito caro produzir oliveira, não? Produtor iniciante agora, qual é o cenário que ele pode ver aqui em termos de custos e de rentabilidade do setor? Esse é um assunto delicado, né? Porque nós estamos falando de uma cultura a médio e longo prazo, né? Então, isso sempre é uma questão delicada de se falar. Quando a gente faz esse tipo de investimento, no nosso caso aqui mesmo, nós também somos proprietários, olivicultores, nós estamos fazendo um cenário aí para 10 gerações. Estamos falando numa produtividade durante 250 anos. Certamente eu não vou colher esses frutos todos, né? Outras pessoas que virão estarão usufruindo desse projeto, dessa execução que está sendo feita hoje. E claro que precisa aí no mínimo 5, 6 anos para começar a ter os primeiros retornos, né? Mas isso, a própria Câmara Setorial montada aqui no Estado vem com esse objetivo. Lá nesse encontro, nós trouxemos algumas entidades financeiras que têm linhas de crédito com esse objetivo, com carências aí de 5 anos, 6 anos, com custeio dentro desses anos também para se manter o olival. Então, hoje é possível, mesmo sem recurso, se implantar um olival, contar com esses financiamentos a longo prazo, para se ter um resultado. Mas a grande maioria faz isso por conta, pela iniciativa própria. Não, alguns utilizam, né, mas a grande maioria pensa numa aplicação a médio e longo prazo, que aí tu trabalha de uma maneira com menos pressão. Mas se tiver um projeto organizado, um projeto bem equilibrado, certamente aí os bancos que trabalham nessas linhas de crédito rurais, eles têm linhas interessantes a ser oferecidas pelos interessados. Renato, como é que você enxerga o cenário futuro desse setor aqui no Brasil? Qual é o cenário de expansão
expansão a gente sabe que vai haver. Se vislumbra em algum dia, aí, no futuro próximo ou remoto, o Brasil ser autossuficiente nesse setor, por exemplo? Sei que o caminho é longo, né? Como é que se É enxerga? O longo. crescimento é constante. Eu digo que nós não estamos nem dando os primeiros passos, mas nós estamos engatinhando ainda, né? Falar de uma cultura milenar, a Europa já produz isso há quantos e quantos séculos, né? Nós estamos a produzindo há 15 anos, então nós estamos engatinhando. Mas eu gostaria de lembrar aqui o primeiro jornalista falou de nossas terras, né? Primeira carta que foi escrita para Portugal, o que o jornalista Pedro Vaz de Caminha falou, né? Nessa terra plantando tudo dá. Então, durante muito tempo não houve incentivo da oliveira. Acreditamos que isso se deve até por uma questão econômica, porque se desenvolvesse a olivicultura aqui, Portugal seria a primeira prejudicada, né? A questão aí que eles tinham e têm até hoje o azeite como um dos principais produtos dele. E nós provamos que aqui é possível produzir sim, não de uma maneira super intensiva como eles produzem, mas com uma qualidade reconhecida em todo o mundo. Hoje nós temos aí uma coleção de mais de 300 premiações internacionais. Em todos os cantos do planeta aí foi colhido medalhas do azeite brasileiro, e concorrendo com esses azeites que já estão no mercado há muitas décadas. Então está provado que nós temos capacidade e temos também qualidade. E o cenário que eu vejo como futuro é um cenário do pequeno e médio produtor, de uma maneira associativa, que consiga produzir. É lógico que hoje montar uma indústria é um custo elevado, nem todos conseguirão, mas a indústria do vinho mostra isso para nós, a nossa região vinícola aqui da Serra Gaúcha, se tem as indústrias e tem os agricultores ao redor produzindo e entregando essa uva para ser transformada em vinho. O cenário que eu vejo é esse: pequenos produtores próximos de uma indústria, né, fazendo a sua produção, entregando à indústria ou produzindo o seu azeite nesse lagar, que isso também é possível. Tu entrega as toneladas de azeitona e recebe teu azeite, ou processar azeitona em conserva. Já temos indústria de conserva aqui no nosso estado. Então, esse é o cenário, vai acontecer, já está acontecendo, e me parece que é uma das novas fronteiras agrícolas do Brasil, especialmente na região sudeste e região sul. Perfeito. Só para finalizar, Renato, concentração maior hoje é Rio Grande do Sul e Minas, né? Me corrija se estiver errado. Não, exato. Rio Grande do Sul representa em torno de 70% da produção nacional e Minas com 30%. Esse é um número aproximado que a gente fala, mas friso que a quantidade de olivicultores em Minas e São Paulo é maior do que a nossa. Nós temos mais áreas, né, mas eles têm um número maior de produtores e marcas. E o potencial de expansão maior seria no Rio Grande do Sul ou em outras regiões? Sim. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É o paralelo 30 sul que tem as condições adequadas, aí, frio no inverno e calor no verão. E regiões com clima mais seco, né? Áreas propícias para a olivicultura. Algum recado específico para produtores iniciantes, por exemplo? Que tem muitos, né? A gente entrando nessa área, você preside uma entidade que os representa, qual é o recado principal e os cuidados principais que ele deve ter nesse tipo de investimento que é de longo prazo? Exato. Eu acho que a grande meta de quem vai entrar num processo de produção de oliveiras é realmente buscar informações. Essas informações pode buscar junto à Emater, junto à Embrapa, junto aos próprios produtores que já estão no mercado, e prime sempre pela orientação técnica. Existe muita decisões que devem ser tomadas desde o início. Como a gente sempre comenta que não somos nós, olivicultores, que escolhemos a terra para a oliveira. A oliveira que escolhe a terra que vai se desenvolver. Então precisa ser um terreno com declive adequado, com a drenagem adequada, com incidência solar, com posição solar. Tudo isso é muito importante. As análises de solo, as correções têm que ser feitas, porque senão não vai ter resultado. E sempre buscar isso junto à Emater, à Embrapa, o próprio Proliva pode auxiliar, existem técnicos já com prestígio, com reputação para isso. Então, que busque, faça uma pesquisa minuciosa para não ter uma decepção ali na frente.
E importante também a questão das mudas, né? É importante se certificar de viveiros idôneos, de pessoas que realmente assegurem a formação de mudas produtivas, que escolha a variedade adequada, dependendo do foco que a pessoa vai atuar. Se ela quer azeitonas de mesa, ou ela vai querer azeitonas para fazer azeite, tudo isso é importante ser avaliado. Fazendo dessa forma, com certeza terá um resultado positivo e entrará nessa cadeia tão importante que está nascendo aqui no nosso país. Muito bom, quero agradecer muitíssimo a Renato Fernandes, presidente do IBRAOliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura, liderando essa expansão importante de mais um setor do nosso agronegócio, um dos setores que mais cresce, como eu disse no início do programa, que é a olivicultura aqui no nosso país e particularmente no estado do Rio Grande do Sul. Renato, muitíssimo obrigado pela participação no nosso programa. Qualquer hora dessa a gente volta a botar o assunto em dia. Por enquanto a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado e um bom final de feriado para você aí e toda a sua equipe. Obrigado. E em nome de todos os olivicultores do Brasil, o IBRAOliva agradece o espaço que é cedido para nós poder divulgar e realmente colocar à disposição de todos os produtores atuais ou, quem sabe, os futuros produtores. Agradecemos em nome de todos. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Bom, aqui nós vamos ficando por aqui com o nosso programa especial para esse feriado. Um bom final de feriado e até a próxima.